Mas queria falar rapidamente dos eventos FIFA. Começa nesse final de semana o Mundial Sub-20. Aquele Mundial que ia ser na Indonésia, e aí teve que mudar, porque a Indonésia não tinha condições, não tinha segurança, também não estava liberando visto para outros países lá que não tem relação diplomática, enfim, papapá, papapá, papapá. E a Copa do Mundo veio para o nosso continente, veio para a Argentina. E é lá em Mendoza, no pé da Cordilheira dos Andes, que o Brasil vai jogar a primeira fase. O Brasil estreia no domingo contra a Itália. Na quarta-feira joga contra a República Dominicana. E depois encerra a sua participação na primeira fase, sábado que vem contra a Nigéria, no outro sábado. Então, Itália, República Dominicana e Nigéria. E me chamou muita atenção, Túlio, porque é uma Copa do Mundo Sub-20. Já revelou vários jogadores para o mundo. Hoje ela perde um pouco de importância e de, sei lá, de relevância. Porque os jogadores com 19 anos, 18 anos, já estão arrebentando por aí. Muitos deles. Então o sub-20 é uma oportunidade para que os jogadores fiquem ali em evidência, mas as feras mesmo não vão. O Brasil foi campeão sul-americano, sub-20. E não é data FIFA. Os clubes não são obrigados a liberar jogador para o Mundial Sub-20. Eu não entendo. Juro para vocês que eu não entendo. A FIFA faz um evento, faz uma Copa do Mundo na categoria e os clubes não são. Então, assim, tem clube que. O jogador, eu tava lendo uma matéria da seleção brasileira. Os caras que estão lá é porque eles querem muito. Muitos peitaram o clube, muitos peitaram os diretores, enfim, para poder. E vários não foram liberados. Endrick não vai, o Pedrinho do Corinthians não vai. Vitor Roque. Vitor Roque não vai. Então a FIFA faz um evento e ela mesmo desvaloriza o evento. Eu sou de um tempo que a gente esperava, cara, o Mundial Sub-20. Cara, quem vão ser os caras e tal. Agora, sabe, sei lá. Uma boa Assim, sorte. André, Boa sorte pro Brasil. É dirigido pelo Ramon. Diga. eu tenho uma opinião um pouco diferente, assim, sobre o tema. E a Eu, sua opinião é importante porque você mostra, narra os jogos de Champions nessa categoria e tal. É interessante ouvir o seu posicionamento. Diga. é porque, assim, André, que eu enxergo? O campeonato de base, o objetivo principal dele é formar jogadores para o profissional, né? Dar oportunidade para os jogadores que ainda não têm oportunidade no profissional, principalmente. Então, eu até acho que é a decisão melhor possível para os próprios jogadores. Eu acho que se o cara já é importante no time principal, se ele é titular, é um jogador que entra praticamente todos os jogos, ele não, na minha visão, ele não deveria ser liberado mesmo, porque eu acho mais valioso para a carreira dele essa experiência dele no profissional seguir do que ele ir jogar um campeonato de base. E aí também, ao mesmo tempo, ele vai dar o espaço, a brecha, para alguém que ainda não tem esse espaço ser convocado e disputar. Então, assim, eu não vejo problema nisso de verdade. Inclusive, me espanta alguns clubes terem liberado, não terem batido o pé, não terem lutado mais pela permanência de alguns jogadores. Eu entendo que é o sonho do jogador e tal, às vezes é uma situação que você vai lá e libera. Mas, assim, sei lá, um exemplo aqui. O Santos, poxa, o Marcos Leonardo é muito importante para o Santos. E o Marcos Leonardo vai desfalcar o Santos. Mas o Santos quer vender o Marcos Leonardo, Não, eu né? sei. Ele vai usar como vitrine. Beleza. Mas assim, você tem que pensar também no lado esportivo. Pelo menos eu penso assim. O outro, por exemplo, o Atlético Paranaense bateu o pé, o Palmeiras, vários clubes falaram: olha, quem é importante no time principal não vai. O Vasco, por exemplo. O Vasco tem duas situações. Uma situação é do Andrei, que já veio no empréstimo condicionado à liberação, então essa não tem o que discutir. É uma questão que já veio do jogador e do Chelsea, então não teve nem conversa. Mas, por exemplo, o Marlon Gomes. O Marlon Gomes, hoje, ainda mais na ausência do Andrei, seria importantíssimo para o time do Vasco. E aí tá lá o Marlon Gomes no sub-20. E o Vasco passando um aperto danado com dificuldade de jogadores no meio de campo.
Então, eu acho que os clubes deveriam fazer. Estão corretos os clubes que lutam pela não liberação, e eu digo mais. Eu acho que os jogadores, por mais que exista esse sonho e tudo mais, para vários deles é mais interessante permanecer no clube. Então, eu acho uma linha de pensamento bem interessante, bem interessante. Acho que faz muito sentido o que você diz. Eu só não consigo encontrar sentido na FIFA fazer uma Copa do Mundo e não ter, sabe, ou não escolher uma época que seja mais fácil. Porque, André, porque aí entra a questão do nosso calendário, né? Não, Porque ele se pensa você. no calendário europeu. Ok, É, ok, mas aí também é o momento de férias dos jogadores, é o momento. Então assim, eu ainda não consegui entender se de repente não é melhor fomentar os campeonatos sub-20 dos clubes. Colocar grana em Libertadores sub-20, colocar. Porque aí fica mais fácil pro cara fazer essa. Pô, ele tá pronto, então ele joga no principal. Pô, ele precisa de mais rodagem, ele vem aqui pro sub-20. Mas dentro do clube, sendo orientado e tendo o seu caminho traçado dentro do clube, nas competições do clube, para sair e servir seleção. Primeiro que aí, né, já é mais complicado, porque menos jogadores aparecem, tem chance. Sei lá, eu não consegui entender direito a história da FIFA fazer uma Copa do Mundo e não ser obrigado a liberar. Mas, de novo, acho a sua linha de pensamento bem interessante.